Olá, paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia, crendo, confiante nas promessas do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso relacionamento. E eu quero agradecer mais uma vez aos pastores que estão aí nesta proposta tão maravilhosa de casamento blindado, orientando essas famílias naquilo que elas precisam, naquilo que elas precisam se instruir, nutrir, estar cheio das promessas de Deus. Mais do que estar cheio das promessas de Deus, é poder estar experimentando as promessas de Deus diariamente em seus relacionamentos, nas suas casas. E como nós temos trabalhado todos os dias uma palavra para que vá ficando claro na nossa mente, para que vá sendo levado de uma forma prática para dentro da nossa história, o que é que nós estamos fazendo e do que, né? Quais são os ingredientes para fazer um casamento ou um relacionamento se tornar forte, se tornar blindado. O que é? Então nós já falamos de tantas palavras que nós conhecemos e que nós sabemos que elas precisam estar no nosso meio, mas que às vezes fica difícil nós executar. E quando a gente fala essas palavras, elas valem para qualquer relacionamento. Relacionamento no trabalho, com os amigos, na igreja, nos ministérios. Mas o nosso foco aqui é falar do relacionamento no casamento. Só que é tão importante essas palavras que a gente aplica em qualquer área da vida da gente e vai funcionar. Por quê? Porque são regras, são princípios bíblicos que todo cristão precisa praticar. E o que acontece então no relacionamento do casamento? Porque todos os outros relacionamentos que nós temos são relacionamentos que nós podemos terminar. Por exemplo, um relacionamento no trabalho, eu me demito, vou embora. Ou é um funcionário, eu demito ele vai embora. Um relacionamento na igreja, eu posso mudar de igreja, E isso não gera uma consequência, mas o relacionamento do casamento, o relacionamento da família, por exemplo, relacionamento pai e filho, não há nada que você possa fazer para mudar essa situação. O relacionamento do casamento, você pode se divorciar? Na lei dos homens você até pode, mas você quebra uma aliança. E existe consequência em toda aliança quebrada. Então não é simples como num trabalho que você se demite, pega os seus direitos e vai embora. Também não é simples, conforme numa igreja, que você vai lá e conversa com o seu pastor e pede uma carta e leva para outra igreja. Então não é assim. Você precisa pensar no que você fez, no que você está fazendo, o que você está fazendo de acordo com essa pessoa para que isso funcione. E aqui então, como nós estamos estudando a Bíblia do casamento blindado, e nós já estamos no capítulo 21 de Gênesis, e eu quero aqui então dizer o 21 a partir do 22. E aqui vai dizer assim: naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui, por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo, com a mesma bondade com que te tratei. E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe havia tomado à força. Abimeleque respondeu-lhe: não sei quem fez isso, nunca o contaste a mim, nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: que significa estas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: receberás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirva de testemunho que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram.
E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque ficou chefe do seu exército. Levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Então aqui eu li Gênesis 21, do 22 ao 34. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quis ler toda, para quê? Para que nós pudéssemos pensar aqui, dentro do nosso relacionamento, o que estava acontecendo aqui entre Abimeleque e Abraão. Eles estavam no mesmo território e eles precisavam entrar em acordo. E existia insegurança da parte de Abimeleque, porque Abraão, ele sabia das promessas de Abraão e ele sabia como ele começa conversando, ele começa, Deus está contigo em tudo que fazes. Então ele sabia que se Abraão quisesse expulsá-lo dali, o que Abraão quisesse fazer, Abraão iria fazer mediante a palavra de Deus. Então ele estava consciente disso e por isso ele chama Abraão para conversar. E eu vejo assim, durante aquela conversa deles, ali há muito do que acontece conosco na nossa vida, as fases que nós passamos no relacionamento. Nós passamos pela fase do namoro, nós passamos pela fase do noivado, nós entramos no casamento, aí tem a fase dos filhos pequenos, tem a fase dos filhos adolescentes, e cada um vai passando a sua fase. E o que vai acontecendo ali? Coisas vão acontecendo no meio desse relacionamento e muitas vezes alguém está inseguro, não chama para conversar, não conta. E o outro também. Veja que aqui, Abimeleque, ele estava inseguro. Ele resolve e chama Abraão para conversar. E Abraão, quando jura, quando vê que ele faz uma pergunta, e quando vê que ele pede para Abraão para fazer alguma coisa por ele, né, que diz, você precisa jurar que você não vai, né, fazer nada contra mim, nem contra meus filhos, nem contra os filhos dos meus filhos. Então Abraão primeiro jura. E depois Abraão reivindica algo. Como se, olha, eu estou dizendo isso e você está me falando aqui que você sempre fez com bondade para mim, mas não é bem assim bondade não, porque os teus funcionários, ou a tua equipe, a tua turma, já me tomaram um posto, entendeu? A hora ali que eles começam a fazer uma conversa, uma reunião, digamos assim, ali já levantou duas questões. Mas o que é lindo aqui dentro dessa história? Porque quando Abimeleque responde, olha, eu não estou sabendo disso. Você nunca me falou? Olha que coisa interessante. Isso a gente falha muito dentro de casa. Acontece alguma coisa, estou só olhando. Quero ver até onde que vai. Vou esperar que uma hora dessa se toca. Não é assim? E aí o que acontece? Eu sou do tipo de chegar e falando. Às vezes eu incomodo de tanto que eu fico falando, questionando, querendo saber e querendo saber. E às vezes eu tenho dificuldade de ter a resposta certa do outro lado, de ter o sentimento certo expressado do outro lado. E a gente não consegue adivinhar. Então o que acontece? Cada um tem a sua dificuldade. Como todo relacionamento, cada um tem a sua dificuldade. Às vezes um fala demais, o outro fala de menos, o outro fica imaginando que alguém tem, né, uma bola de cristal, enfim. Aqui não aconteceu isso, porque quando Abimeleque chama Abraão e começa a conversar com ele e explica e pede para que ele não faça nada com eles, nem seja falso com eles, Abraão diz, beleza, eu juro que eu não faço isso. E aí já fala logo, ei, mas tem aquele posto lá que teus funcionários me tomaram, à força. Ele diz isso lá no 25. E Abimeleque fala, não, mas eu não estou sabendo disso. Peraí, mas se isso aconteceu, então nós vamos já, né, resolver. Aí Abraão, então tá, pegou os animais, fez ali a divisão e separou ainda mais essas 7. Que é para dizer assim, então vamos resolver isso agora. Já que você não sabia, você ficou sabendo agora. Mesmo assim, e se isso é dúvida, porque aqui, de repente, poderia ser assim, eu não sei que foi você que cavou, ou eu não sei que os meus funcionários tomaram isso à força de você. Independente da maneira com que Abimeleque estava falando com Abraão, Abraão fez questão de dizer, tudo bem se não saber, mas então a partir de agora, sob o meu juramento de não incomodar você, de não perturbar você, de não ser falso com você, você devolve o meu posto. E eu vou entregar para você essas cordeiras. E ele aceitou.
Então houve uma conversa, uma resolução de uma situação pacificamente. E é isso que nós precisamos entender aqui sobre os nossos relacionamentos. Por quê? Às vezes abrir mão de alguma coisa para ganhar uma outra coisa ali na frente é o melhor que temos a fazer. Então Abraão, quando na dúvida, entrega logo mais umas cordeiras aqui, para ficar claro, para ficar testemunhado, para ficar resolvido, sanado, que eu não vou incomodar para lá e você não vai incomodar para cá. Agora está tudo esclarecido. Então aqui, esse lugar chamado Beerseba, esse lugar, se a gente for procurar lá nos dicionários, vai ter alguns dos dicionários que vai dizer assim que Beerseba significa lugar de recomeço. Eu gosto de pensar na ideia de assim, lugar onde as coisas foram passadas limpo, onde foram esclarecidos, onde não houve mais dúvida de que aquele relacionamento agora estava pautado na honestidade. E isso é muito legal e nós precisamos passar por isso no nosso casamento. Nós precisamos ter coragem de chegar para o cônjuge e falar o que nós estamos sentindo, como nós estamos sentindo, que isso está impactando em nós. E não podemos perder a oportunidade porque a outra pessoa pode não estar pensando isso. Eu não sei quanto tempo Abraão estava guardando essa situação ali de que o poço tinha sido tomado à força dele. Mas fato é que quando Abimeleque instigou ele numa conversa pedindo a ele o juramento, ele foi lá e reivindicou. Então assim, nós precisamos entender que há coisas dentro do nosso coração que o nosso cônjuge não vai adivinhar. Há sentimentos dentro da nossa alma que o nosso cônjuge não vai adivinhar. Se nós não sentarmos abertamente, encorajados a falar de forma pacífica e disposto a pagar o preço, disposto a reembolsar, disposto a ceder naquilo que vem como resposta do que você está expondo sobre você. Porque se você não estiver disposto a colocar para fora o que você sente, mas a receber como a outra pessoa vai interpretar isso, fica difícil o relacionamento, fica difícil a comunicação. Então precisa conversar, precisa colocar para fora, precisa expor o que está guardado. Não é um segredo do seu coração que o seu cônjuge não vai saber. Não pode ter esse tipo de segredo entre aquilo que está te ferindo no seu relacionamento com o seu cônjuge. Precisa ser esclarecido. Precisa ser esclarecido isso. Isso precisa ser esclarecido assim todos os dias. E então aqui é lugar de recomeço. Beerseba, lugar de recomeço. E eu quero, para finalizar, então, só falar mais uma coisa aqui sobre Beerseba, que vai dizer: receberás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirva de testemunho que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Beerseba, porque ali os dois juraram. Então eu quero dizer para você hoje, esse é o lugar onde Abraão viveu muito tempo. Ele plantou árvores ali, ele fez muitas coisas ali. E isso nós podemos comparar hoje com a nossa casa. Os dois fizeram o juramento. Os dois fizeram o juramento. E esse lugar deve ser um lugar que todos os dias ambos estão aptos a dar um recomeço na história. Ambos precisam estar entendendo que precisa sim, que significa plantar uma árvore. Plantar uma árvore significa que você tem expectativa de um futuro longo, porque uma árvore não é como um pé de alface que nasce hoje, daqui 20 dias ou 30 dias, não sei quantos dias, mas eu sei que é um período muito curto, ela está pronta para ser ceifada. A árvore não é assim. A árvore demanda tempo. Então, só planta a árvore quem tem expectativa de não desistir. Quem tem esperança de que não vai embora. Porque também ninguém planta uma árvore se não estiver pensando que vai ficar ali até colher os frutos dela. Todos que plantam uma árvore é porque espera que vai chegar um dia da colheita. Então que assim seja a nossa casa, que a nossa casa seja este lugar de recomeço, que a nossa casa seja um lugar onde a nossa expectativa possa estar tão cheia de Deus, a ponto de nos encorajar a plantar árvores, no sentido de semear sementes duradouras, sementes que vão gerar efeitos na eternidade, sementes que vão gerar efeito nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, como Abimeleque estava falando. Esse lugar era tão bom
que Abimeleque estava tratando dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. E Abraão, quando está nesse lugar, ele também faz a mesma coisa. Porque ali havia conexão, porque ali havia acordo, porque ali havia conversa, porque ali havia entendimento. Amém, meus irmãos? Então hoje que fica aí, a nossa palavra de hoje vai ser juramento. Os dois juraram. Você jurou, o seu cônjuge jurou com você, que junto vocês fariam uma aliança e seriam uma só carne em Deus. Amém? Eu aguardo vocês até no próximo vídeo. Mais uma vez eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade, pela vida dos pastores que têm aí me orientado, que eu sei que têm intercedido pela minha vida, que têm clamado a Deus pela vida de todos os que estão fazendo parte deste grupo e que todos que estão aí fortalecidos no Senhor e aqueles que estão fracos, continuem crendo, continuem buscando, porque até o final desses 90 dias milagres irão acontecer nas suas casas. Amém?